Olá, sejam todos muito bem-vindos. Neste exato momento, nós estamos aqui no ginásio do Pita, no bairro da Vila Nova, e o programa Câmara Esporte hoje vai falar, sabe de quê? De futsal, com essas crianças de 6 a 11 anos de idade. Nós vamos mostrar para vocês o belíssimo trabalho que é realizado aqui pelo professor Beto Miguel. Tudo isso no programa Câmara Esporte, que entra no ar pela TV Câmara de Cubatão a partir de agora. Muito bem, meus amigos, nós estamos de volta agora em definitivo com o primeiro bloco do programa Câmara Esporte. Se eu falar para vocês que nós estamos no ginásio Edivaldo Oliveira Chaves, você vai saber onde nós estamos? Pois é, um dos maiores jogadores da história do Santos Futebol Clube, esteve na seleção brasileira por pouco tempo. Estou falando do Pita. Nós estamos no ginásio do Pita e hoje nós vamos falar sobre futsal. Por isso, eu estou ao lado do professor Beto Miguel, que gentilmente nos recebeu. Como vocês podem observar as imagens atrás da gente, a criançada brincando, não é? Treinando com responsabilidade, com seriedade, e é o que nós vamos conversar com o Beto, aliás, deste projeto que existe aqui no ginásio do Pita já há um bom tempo. Só que antes de mais nada, Beto, muito obrigado por nos receber. A gente sabe que neste exato momento vocês estão trabalhando, mas a gente precisava parar, bater um papo para mostrar esse brilhante trabalho que é realizado aqui no Pita. Um abraço para você, obrigado, viu, Beto? Obrigado, primeiramente, bom dia, né? E agradecer muito a você, Washington, por estar aqui para prestigiar o nosso trabalho e a gente poder falar um pouco desse projeto que já tem mais ou menos 8 anos aqui na Secretaria de Esportes. Tá, antes da gente falar disso, eu falei certo na abertura a respeito do Pita. Jogou bola o Pita ou o cubatense Pita? Jogou bola ou não? Jogou demais, né? No Santos, no São Paulo, na seleção brasileira, na França, o Pita sempre foi uma referência. É aquele meia antigo, né, que faz muita falta hoje em dia no futebol. Né? Aliás, aquele gol que o Maradona fez em 1986 contra a Inglaterra, que ele driblou todo mundo, o Pita fez um assim quando jogava no São Paulo contra o Palmeiras. Foi praticamente igual. Enfim, um cubatense que marcou o seu nome na história do futebol, pode ter certeza disso. Mas, Beto, e este projeto aqui já funciona há 8 anos, como é que começou lá atrás, enfim? Então, Washington, começou da seguinte forma: houve a necessidade da Secretaria de Esportes, quando o antigo professor que atuava na escolinha de futsal assumiu um cargo de chefia, se eu não me engano, então a vaga ficou sem um professor. E aí o pessoal na época, o Fábio Cavalcante, a Renê, a secretária de esportes, sabendo, me conhecendo que eu atuava com futsal nas escolas e alguns outros projetos, me convidaram. E aí eu consegui ser cedido para a Secretaria de Esportes e começamos a tocar o projeto. Na época o projeto tinha acho que umas 16, 17 crianças e eu cheguei a ter 80 crianças treinando no projeto em 2 horários no Centro Esportivo Romeirão. Começou lá então? Começou no Centro Esportivo Romeirão, depois também nós tínhamos uma parte no Jardim Casqueiro Armando Cunha, no período da tarde, e fomos tocando, abrindo vagas, sempre teve algum professor que me auxilia, né? E a gente começou a colocar o projeto em andamento e aumentar as vagas de atendimento para o futsal para as crianças. Aliás, você falou um negócio interessante aí, um professor que sempre me auxilia. Sempre a gente tem uma colaboração, não é, Beto? Sempre que a gente não consegue. Sozinho né? A gente não consegue nada. Até você está vendo aqui agora, né? Nós estamos conversando e o professor está me ajudando. Sim. Porque é impossível você controlar 15, 20 crianças de 6 a 11 anos, que é o projeto aqui, né? Iniciação, trabalho com a base. Eu gosto de trabalhar sempre com essa faixa etária, porque é uma faixa que começa a desenvolver a parte de coordenação cognitiva e é uma parte de sociabilização. Essa idade começa esses atributos. Então, não tem como você dar aula para 15, 20 alunos sozinho. Seria impossível. Roberto, e você conversa com eles, você está falando dessa parte, você bate um papo com eles também com relação ao que significa o esporte, a disciplina, essas coisas. Tem todo esse trabalho, fora o físico e o técnico dentro de quadra, Beto? Isso. É muito importante você ter perguntado isso. Fora esse trabalho do desporto, de ensinar o desporto futsal,
A gente trabalha uma sociabilização, fala da importância do esporte com relação à disciplina, regras, saúde. Nessa faixa de 6 a 11 anos a gente ainda segura um pouco para falar sobre drogas, que é uma coisa muito delicada, mas a gente já vai falando sobre condicionamento físico, quem quer ser um jogador, quem quer progredir no esporte, de ter uma vida saudável, de se manter sempre dentro das linhas, de ser um bom filho. E também a gente pega muito no pé aqui com relação à escola. Eu sempre cobro muito ele com relação à escola. Tá indo bem na escola? Tá bagunçando muito? Tá sendo chamado a atenção? Vou perguntar pro pai e pra mãe. Se tiver tendo disciplina, vai ficar sem participar do campeonato ou outro. E assim a gente vai ajudando também dentro de casa. Motiva, né? Porque o moleque, o garoto, né, digamos assim, que gosta de jogar futebol, ele sabe que se ele não for bem no colégio, o professor vai dar uma segurada. Isso aí até motiva ele estudar, não é? Exatamente. E o futebol, o futsal, né, eles têm um apelo muito grande nessa faixa etária da criançada. Depois, com o tempo, eles vão se direcionando para outros esportes, mas o primeiro esporte que a criança tem o contato a partir dos 6, 7 anos é o futebol. Isso não tem jeito, isso, né? Isso é inegável, não tem jeito. Isso é culturalmente culturalmente, falando, no nosso Brasil principalmente, né? Roberto, aqui você tem garotos, você diz de 6... Isso, a gente trabalha com a base aqui, iniciação esportiva, de 6 a 11 anos. A 11 anos. E esse projeto, por exemplo, que já vem há 8 anos, né? Há 8 anos. Já está só nessa faixa? Eu trabalho com a base, isso. Aí daqui a gente, quando faz 11, 12 anos, a gente direciona para outro tipo de projeto, que aí já é um treinamento mais específico, já é um treinamento mais tático, mais técnico. Aqui a gente começa com a base mesmo, conhecer a bola, as regras, como cobrar um lateral, saída de bola, os fundamentos primordiais que são passe, domínio, condução, chute a gol. Então aqui é a base de tudo. A criança vem lá da rua jogando bola de qualquer jeito. Às vezes na educação física da escola o professor não tem tempo de aperfeiçoar e explicar o contexto total. Às vezes não tem acesso à mudança de regra. Aqui a gente está sempre atento às mudanças de regras. Esse ano, na pandemia, a regra mudou, mesmo na base. Então a gente tem que estar atento a isso. Então aqui é especificamente para falar sobre o desporto nessa parte. Gente, entendeu? olha que coisa importante que o Beto falou agora. E por isso é que o Câmara Esporte, nós estamos aqui com toda a nossa produção, sempre está mostrando as coisas legais que são realizadas na cidade. O Beto falou um negócio extremamente interessante, né? A base. O garoto às vezes chega aqui no Pita, às vezes não, muitas vezes chega no Pita cru, não é? Joga futebol como a gente jogava aí peladinha de rua. Chega aqui, ele tem toda uma disciplina também com relação ao esporte que ele vai praticar. Porque no jogo profissional, às vezes, né? Muitas vezes o atleta, um jogo do Corinthians, Palmeiras, Santos, sei lá, Flamengo, reclama de uma regra, às vezes nem conhece direito a regra. E aqui o Beto disse, isso é passado ao atleta, não é? Para ele ter o conhecimento também, não é só jogar a bola, passar a bola um para o outro ou chutar no gol, né? Não. Mas é aprender as regras também, faz parte da disciplina. Exatamente. Esse enquadramento dentro das regras, ele vai levar para a vida, né? Claro. As regras, a disciplina. Aqui a gente também pega muito na atenção de bagunça, né? A famosa bagunça, né? Porque o futebol, eles ficam agitados, eles querem jogar, então eles já chegam gritando, pulando, mas é a felicidade de estar aqui na escolinha praticando. Só que a gente já vai trabalhando isso, ó, vamos chegar com calma, vamos respeitar um ao outro, vamos sentar na hora que o professor estiver falando, presta atenção na hora do jogo, vamos prestar atenção na hora que o professor estiver explicando alguma coisa, na hora que o professor auxiliar estiver conduzindo o treino. Então tem tudo isso. A gente procura aplicar algumas coisas aqui que também vai seguir fora daqui. Claro, certo? claro. Ô Beto, você falou da felicidade, que eles chegam alegres, querem correr, querem pular. Pode unir perfeitamente a felicidade de estar jogando bola com a disciplina. Claro, né? Com certeza. Por que não, não é? Isso. E essa felicidade toda, essa vontade toda que eles têm de praticar o esporte, eles vão entender que também tem que se enquadrar em alguns requisitos, né? E algumas regras, e alguns estilos de comportamento. Então isso ajuda também, essa vontade de vir aqui, esse amor de praticar o futsal,
vai ajudar nessa parte deles se enquadrarem na disciplina do treinamento. Claro, o Beto falou um negócio interessante. Esse assunto nós vamos falar no próximo bloco com relação à pandemia, que mudou as regras do futsal na pandemia, e no segundo bloco a gente vai falar a respeito disso aí. Agora, Beto, como é que é para os pais, por exemplo, criança de 6, 7 anos de idade, ter a confiança de chegar no ginásio Pita, entregar esta criança ao professor, no caso você, professor Beto Miguel, que tem o seu auxiliar, deixa a criança, o apoio e a responsabilidade de vocês, professores, aumenta, né? Sempre é enorme, não é? Sim, nessa faixa de iniciação, que são crianças de 6 a 11 anos, realmente a responsabilidade é muito grande. Nós temos que ter um cuidado tremendo, né? Porque estão em desenvolvimento ainda. E interessante que é nessa faixa de idade, os pais sempre estão presentes, né? Porque essas crianças, sim, nessa idade, os pais não deixam aqui e vão para casa. Geralmente eles estão aqui acompanhando. E isso aumenta a responsabilidade nossa, porque os pais estão vendo o treinamento, estão vendo o comportamento do professor. É aí a credibilidade do professor que está sempre sendo procurado. Tem a credibilidade, como lidar com as pessoas, com as crianças, né? Como lidar com o ser humano nessa faixa, que também absorve muita coisa. Às vezes você acaba sendo até um ídolo para ele, né? O professor de futsal. Claro. Então tem que ter um comportamento, nós temos que ter um comportamento também diferente com eles, né? E os pais estão ali vendo. Se você tiver alguma coisa que desabone, os pais vão chegar para conversar com você. Vão falar, professor, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Então tem que ter muito esse cuidado. O importante do professor ter uma outra formação, não estou criticando quem atua com futebol, que não teve uma formação como educador físico, nada disso. Mas assim, quando você tem uma formação com a parte metodológica, psicológica, didática, é diferente para você atuar com principalmente crianças nessa faixa de idade de 6 a 11 anos. Que qualquer atitude muito mais agressiva ou mais drástica pode afastar a criança do esporte. Claro, com certeza. Entra o lado psicológico também, né? O que você falou aí, não é, Beto? Treinamento, tática, fundamentos, colocação, regras que nós vamos falar, mas o psicológico também funciona. Exatamente, a metodologia, o que você vai aplicar, como você vai aplicar, tem que ser uma coisa bem estudada, bem planejada, para de repente você não afastar a criança daquele esporte. De repente a criança tem um trauma ali e fala, não quero mais isso, porque eles estão suscetíveis a isso, são muito novos ainda. Claro. Aí tem que ter todo um cuidado, todo né? cuidado. Aqui é de 6 a 11 anos. 6 a 11 anos, quartas e sextas, das 8h30 às 10 da manhã. Quartas e sexta, a partir das 8h30 da manhã, das 8h30 às 10, às não é? 10 da manhã. E depois tem o handebol, tem o handebol, depois das 10 horas entra o professor Danilo com o handebol. Também faz um bom trabalho. Que faz um bom trabalho e faz tempo também, faz né? tempo. Faz tempo que o Danilo também vem fazendo um trabalho, e logo nós vamos mostrar para vocês também o trabalho do Danilo, que é realizado aqui no ginásio do Pita. Eu volto a repetir para vocês, olha só, Edivaldo Oliveira Chaves, ginásio do Pita, aqui no bairro da Vila Nova, onde nós estamos conversando com o professor Beto Miguel, que gentilmente está atendendo a reportagem da TV Câmara, o programa Câmara Esporte, para que a gente possa mostrar para vocês o belíssimo trabalho que é realizado aqui. Como eu sempre disse, esse tipo de trabalho tem que aparecer, a população tem que conhecer. Nós temos que valorizar o trabalho destes moços que trabalham pelo esporte, trabalham pelas crianças e trabalham pela juventude. O professor Beto Miguel é o nosso convidado especial do programa Câmara Esporte desta edição. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um intervalo e na volta nós retornaremos para continuar conversando com o Beto, falar um pouquinho mais a respeito do futsal, das regras com que ele falou, que mudou durante a pandemia, e vocês continuem vendo aí as imagens dos garotos treinando aqui no ginásio do Pita. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos. Até já! O programa Câmara Esporte está de volta no seu segundo bloco. Nós estamos aqui no ginásio do Pita,
no bairro da Vila Nova, e nós estamos mostrando para vocês o brilhante trabalho que é realizado aqui com crianças de 6 a 11 anos de idade no futsal, todos comandados pelo professor Beto Miguel, que gentilmente recebeu a reportagem da TV Câmara para que a gente pudesse e possa mostrar para vocês o brilhante, repito, o trabalho que é realizado aqui. Mas no primeiro bloco a gente conversava e o Beto falou da pandemia, não é? Depois veio a pandemia, antes da pandemia o projeto já funcionava, deu uma parada, mudou regra. Como é que funcionou isso, Beto, antes de a gente falar das regras? Antes da pandemia você já tinha um projeto aqui, já trabalhava com isso. Veio a pandemia, teve que parar, não é? Antes da pandemia nós estávamos ainda atuando lá no Romeirão. Tá. Aí veio a interdição do Romeirão para a reforma, né? Nós fomos por Armando Cunha, Jardim Casqueiro. Sim. Lá a gente estava com um projeto também com 50 crianças no período da tarde. Aí a pandemia veio, cessou tudo. Quando retornou, a partir de agosto do ano passado, que foi dando uma aliviada um pouco na pandemia, começou a liberar esportes coletivos, nós voltamos no Jardim Casqueiro, no Armando Cunha. Quando terminou o ano, como o projeto era fixado aqui em Cubatão, o meu maior público era aqui em Cubatão, nós voltamos aqui para o ginásio do Pita. Isso. Tá. E com relação às regras, no final da pandemia, eu estava sempre atento, né, sempre entrando no site das federações, houve uma mudança na regra de futsal e eu tive que estar atento a isso, tem que estar atento para passar para as crianças que já nesse período de base, você tem que já ir introduzindo as regras direitinho para as crianças não se perderem, né, não saírem correndo pela quadra sem mais nem menos, então tem que explicar as regras direito. Uma das mudanças que eu achei interessante, até para essa parte da base, a cobrança de lateral. Antigamente, antes da mudança da regra, você tinha a bola especificamente na linha ou fora da linha, na parte de fora da quadra, a criança podia cobrar o lateral. Só não podia, na hora de cobrar o lateral, pisar na linha ou dentro da quadra, que seria dado reversão. Tá. Houve a mudança agora, a bola tem que ficar estritamente em cima da linha da lateral da quadra, e a criança não tem problema se ela pisar dentro da quadra na hora da cobrança, que não será dado a reversão. O que não acontecia antes. O que não acontecia. Isso foi interessante porque a criança, principalmente nessa faixa de idade, sempre se perde. A coordenação motora ainda não está totalmente desenvolvida, então acabava pisando na linha ou na quadra. E outra mudança também que eu achei interessante foi a saída do tiro de meta. Só um minutinho, Beto. Esse lance do lateral, dessa mudança, para você que é um especialista que trabalha com isso, foi interessante? Foi. É melhor do que era antes? Muito melhor. Pelo que eu acabei de te falar sobre a coordenação motora, o equilíbrio que está sendo formado ainda. Tá. Então eles se desequilibravam muito, pisavam na quadra, pisavam na linha e toda hora tinha que voltar, vamos fazer direitinho e tudo. A outra mudança que eu achei interessante foi o tiro de meta. Antigamente, tiro de meta, o goleiro pegava a bola, tinha que jogar os atletas fora da grande área do goleiro, fora da área do goleiro. Hoje em dia não, com a mudança da regra, ele pode colocar a bola dentro da área e o jogador já sair tocando ou jogando com a bola dentro da área mesmo. Então isso também facilitou. E isso antes tinha muita reversão também, Tinha muita reversão. A bola chegava a sair da linha. E muitas vezes o aluno não conseguia dominar, demorava muito para dominar, porque tem quadras que são maiores, medidas maiores. Sim. Então ele até dominar a bola por ser pequeno ainda, o goleiro jogar devagar, já vinha o marcador, já virava aquela bagunça toda, você tinha que parar um pouco para tentar sair jogando. Agora não, melhorou muito, porque você já treina o quê? Uma saída de bola rápida dentro da área. E dá mais agilidade também, mais né? agilidade. Tem aquele negócio de volta para cá, volta para lá, não é? Correto. Com relação ao gol, por exemplo, se não me falha a memória, já faz um tempinho também, né, que a gente jogava bola, mas gol dentro da área, como é que era isso? Já faz um tempo que já faz um bom tempo, na época do futsal, que o gol teria que ser fora da área, mas acho que já faz um bom tempo, já mudou muito isso. Né? Hoje em dia não tem mais isso, você faz o gol. É mais agilidade. Começou o jogo, se estiver dentro da área pode fazer o gol sem problema nenhum. E as pessoas que estavam acostumadas, por exemplo, não estou dizendo as crianças, você com a sua experiência, que estavam acostumadas com essa regra antiga, para se adaptar a essa nova, que eu acho que é mais fácil, ficou tranquilo, né, Beto? Me parece ou não? Então, Austin, ficou tranquilo porque teve esse ato da pandemia.
Então as crianças até esqueceram algumas coisas. Então começou tudo do zero. Perfeito. Começamos tudo do zero, então não foi difícil não. Você joga bola, Beto? Tá jogando? Eu corro bastante. Eu corro bastante, eu jogo desde o mirim, né? Para você, facilitou mais? Para quem joga na nossa cidade, por exemplo, facilitou mais? Você acredita? Facilitou. Facilita sim. Agora, vamos falar uma coisa aqui. Este trabalho realizado aqui há 8 anos, como você falou, começou no Romeirão, foi para o Armando Cunha, agora fixou aqui, né? Está fixado aqui no ginásio do Pita. Durante esse tempo todo, vocês participou de competição, vocês saíram daqui, foram para outras cidades. Entre atletas, de crianças da cidade, houve uma competição. Como é que funciona tudo isso, Beto? Então, a gente participa de competições geralmente aqui na cidade e no município, né? Tá. Até por problemas de condução, ligas. Então a gente participa de torneios feitos aqui, ou pela Secretaria de Esportes, ou por outras agremiações. Tá. Participamos de vários torneios, foi até interessante. No segundo ano que eu estava na escolinha, eu participei de uma categoria bronze, sub-12 e sub-9. E por incrível que pareça, eu fui campeão invicto nas duas, categoria bronze, jogando contra Portuários, Aimoré, várias escolas. Né? Então assim, foi surpreendente o trabalho. Eu entrei para participar. Claro. Categoria bronze é iniciante, né? Categoria de escolinha. Sim. Então eu falei, eu só entro na categoria bronze porque eu sou escolinha. Eu não tenho série prata, que já é crianças que disputam campeonato, crianças federadas, não. É escolinha. Isso aqui é um atendimento para o munícipe mesmo, trazer a criança, praticar um esporte, lazer. Então eu participei da categoria bronze e acabei sendo campeão nas duas categorias. Foi legal pra caramba. Aqui na cidade, que acabou colocando meu nome entre o pessoal claro. que não me conhecia, né? Até o secretário, na época, o diretor, que era o Fábio Cavalcante, ele surpreendeu, falou, caramba, o pessoal tá falando bem. Eu falei, pô, graças a Deus, né? Deu certo. Não, Roberto, tudo isso, além do reconhecimento, é o fruto do trabalho realizado com seriedade, não é? Exatamente. Isso eu posso te garantir que a seriedade nunca faltou e o amor, né? Eu gosto muito dessa minha profissão, do que eu faço. Então acho que isso acaba premiando a gente. Aliás, nós já tivemos oportunidade de estar juntos há algum tempo atrás, não é? Até antes da pandemia, gravando alguma matéria curta com o Beto. E eu posso dizer da responsabilidade, eu sei, independente da amizade, a gente sabe da responsabilidade, da dedicação com que é feito o trabalho do futsal com relação ao que os senhores podem acompanhar. A gente vem combinando já há um tempão, né, Beto? É verdade. Precisamos mostrar isso, mas devido aos afazeres aqui, ali, mas hoje, graças a Deus, acabou dando certo. E quem ganha com isso é você, telespectador, que conhece melhor o trabalho que é realizado. Futuro, Beto, daqui para frente a gente nunca pode, mas a gente já tem uma previsão, você já deve ter uma previsão, um cronograma, um planejamento. O que é que você pensa daqui para frente com relação à escolinha? Até queria te falar um outro assunto, eu acabei esquecendo. Claro. A gente também tem um trabalho, nós aqui temos um trabalho também de repente se surgir. O primeiro trabalho é atender o munícipe, oferecendo o desporto futsal, que é uma responsabilidade da Secretaria de Esportes, né? A Secretaria de Esportes tem que oferecer os esportes para os munícipes, né? Mas a gente também tem aqui uma responsabilidade de também analisar alguma criança que se destaque diferentemente e tentar direcionar essa criança para uma instituição diferente, que vai dar um futuro com relação ao desporto. E aqui passou três alunos no decorrer desse meu período. Hoje em dia está na Cidade do Galo, no Atlético Mineiro. Ele começou comigo aqui no futsal, que é não sei se eu posso falar o nome dele, que eu nunca mais falei com o pai, mas eu vou falar o nome dele, é o Marley, né? Tá. O Marley começou comigo, ele veio de escolinhas aqui da periferia, chegou lá no Centro Esportivo Romeirão, foi treinar futsal comigo. Com uma semana eu já vi que ele era diferenciado. Mas eu aguardei 2, 3 meses, também, 2, 3 meses para ver direitinho, direcionei ele na quadra com relação ao posicionamento, que ele era tão habilidoso, mas estava acostumado a jogar em outros lugares, que ele saía querendo driblar todo mundo. Eu comecei a posicionar, falava para ele, você joga de ala, aqui tem que marcar um pouco, passou do meio, faz o que você sabe. E depois de 3, 4 meses, eu liguei para um amigo que na época trabalhava no Santos e falei, olha, tem um menino aqui que parece que ele é diferenciado, parece.
me manda o menino foi para lá, depois de uma semana mesmo, ele me ligou. Que é mesmo. Ele me ligou e falou, olha, o menino é diferenciadíssimo. E aí, daí para frente a vida do menino desenrolou, passou por vários clubes e tudo. E hoje em dia está na Cidade do Galo. O pai dele mandou uma mensagem para mim, passou no teste do futebol de campo, que ele fez 11 anos, que é a partir dos 11 anos. Sim. E já é destaque lá, se eu não me engano, com o primeiro amistoso, o Galo pegou um time lá da cidade, acabou ganhando de 10 ou 11-0, ele fez 3, 4 gols, então ele já se destacou. Então a gente tem esse olhar também. Tinha uma menina que começou comigo, foi pro Jabaquara feminino, só que eu nunca mais tive notícia. Então a gente também tem esse olhar também de tentar ajudar quem tem um pouquinho de talento. Claro, é o que a gente está falando também no primeiro bloco que você falou, né? O trabalho de base, a importância do trabalho de base, porque se não tiver o trabalho de base não vai chegar a lugar nenhum, que nem esses atletas que ele acabou de repetir agora. Passaram por aqui, começaram aqui e seguiram com toda a orientação realizada aqui, que eles obtiveram aqui, seguiram à frente, foram à frente e hoje estão aí, quem sabe, né, isso aí. Fazendo sucesso. Exatamente. E mais sucesso ainda. Isso. Mas a gente nunca pode esquecer que começou aqui o trabalho. Começou aqui com a base. Primeiro a gente tenta trabalhar a parte a criança conhecer o desporto, virar um bom ser humano, ser uma boa pessoa. E se tiver algum talento a mais, a gente tenta direcionar para ajudar. O fundamento principal é esse, né, Beto? Primeira pessoa. Se vai ser um atleta ou não, outra história. Não é? E aqui você aprende, aqui você trabalha com isso também, não é? Também. Se a gente puder somar alguma coisa nessa parte do crescimento e desenvolvimento da criança com relação ao ser humano, já estaremos fazendo o intuito do projeto. Claro, trabalhar. Preparar o garoto para uma sociedade legal, não Exatamente. É? Isso é que é importante. Exatamente. Beto, qual é o futuro daqui para frente? Quais são os objetivos? O objetivo aqui é continuar com esse trabalho, né? Sempre tendo o apoio da Secretaria de Esportes, o máximo possível que ela pode fazer. Abrindo oportunidades para as crianças aqui de Cubatão, do município de Cubatão, né? Claro. E tentando fazer o melhor que a gente pode, que é o nosso trabalho. Roberto, e quem quiser participar, os pais que vê, as crianças, como é que faz? Sim, isso é muito importante. Procurar aqui o ginásio, né? A secretaria do ginásio aqui no Pita. Como eu já disse, é de 6 a 11 anos, é a base, né? Sim. Vai pegar uma ficha aqui, vai preencher essa ficha. A gente vai explicar o que tem que fazer, exame médico e tudo. E dependendo da quantidade de vagas, já começa na outra semana, na semana posterior. Tá, Se não tiver vaga, a gente deixa anotado para reserva de vagas. Vagando, a gente chama. Você tem quantas crianças hoje com você? Eu tenho aqui? Atualmente 22 crianças. E todas elas são fiéis, sempre São fiéis, vêm? não faltam de jeito nenhum. Às vezes faltam, quando falta é um problema médico. Sim. Ou às vezes o pai não traz, a criança está com uma garganta inflamada, com alguma virose, alguma coisa. Também não dá, o pai né? vem aqui me avisar, fala que a criança chorou, queria vir de qualquer jeito. Para você ver como eles gostam, né? Claro. Mas assim, estão sempre atuantes, dificilmente faltam. Quando faltam, a mãe vem avisar, avisa o que foi, avisa por que faltou. Legal. Então eles também têm essa preocupação de não perder a vaga. Trabalho sério e com responsabilidade, né, Beto? Isso aí. Legal. Beto, muito obrigado. Em nome da nossa produção que está aqui, Paulo Tito, Luizinho e o Everton, nós queremos agradecer. Você abriu o espaço para que a gente pudesse entrar aqui no Pita, mostrar o trabalho brilhante que é realizado aqui. E eu sempre falo isso, quem ganha com isso é a própria população, que fica sabendo do trabalho sério, responsável, bacana que é realizado na cidade. Muito obrigado mais uma vez, parabéns e que Deus abençoe a todos, viu? Muito obrigado, eu que agradeço a vocês e a produção. E é isso que você falou, existe trabalho sério na SEMES, né? A Secretaria de Esportes tem um trabalho sério, meu, de outros professores aí. E eu que agradeço você já de antemão, muito obrigado por estar sempre dando esse apoio à minha pessoa e ao projeto. Muito bem, este é o professor Beto Miguel conversando conosco aqui no término do programa Câmara Esporte. E hoje nós falamos de futsal, vocês puderam conhecer um pouquinho melhor do brilhante trabalho que é realizado aqui. Deixa eu mandar meu abraço aqui também ao Gilson, né, que é o coordenador, digamos assim, aqui do ginásio do Pita, sempre recebe a gente gentilmente, o conheço há muito tempo, enfim, nosso abraço, porque abriu o espaço do ginásio do Pita pra gente, tá legal? Muito obrigado pelo carinho da sua atenção, tenham todos uma ótima tarde
e até o nosso próximo encontro.